Imagine uma tarde comum no Tribunal Municipal de Providence. O sol de setembro entra pelas janelas altas, criando padrões de luz sobre as cadeiras de madeira polida. É o tipo de dia onde nada parece fora do comum, onde os casos se sucedem com a previsibilidade de sempre. Mas em alguns minutos, algo vai acontecer nesta sala que vai mudar completamente a vida de uma jovem de apenas 13 anos. Uma garota que acredita que dinheiro compra tudo, que status social significa mais do que caráter e que respeito é algo que outras pessoas precisam ganhar dela, não o contrário. Deixe nos comentários de onde você está assistindo, porque esta história sobre privilégio, consequências e a verdadeira definição de riqueza ressoa em todos os lugares, especialmente para aqueles que acreditam que criar filhos com valores sólidos é mais importante do que criar filhos com conforto material ilimitado. Eram 3 horas da tarde de uma quarta-feira. O juiz Frank Caprio estava em seu 10º caso do dia. Ao longo de décadas no banco judicial, ele havia visto praticamente tudo que a natureza humana poderia oferecer. Pessoas honestas em situações difíceis. Mentirosos confiantes tentando enganar o sistema. Indivíduos arrependidos buscando uma segunda chance. Ele abordava cada caso com a mesma mistura de firmeza e compaixão que o tornara uma figura respeitada não apenas em Providence, mas em todo o país através dos vídeos virais de sua corte. O oficial de justiça consultou a lista e anunciou o próximo caso com voz clara e profissional. Victoria Ashford, 13 anos, citada por comportamento perturbador em propriedade municipal. O nome soou pelos alto-falantes, ecoando levemente nas paredes revestidas de madeira. As portas duplas no fundo da sala se abriram, e o que entrou transformou completamente a atmosfera do recinto. Victoria Ashford não caminhou para dentro do tribunal. Ela praticamente desfilou. Cada passo era calculado para chamar atenção. Cada movimento do corpo projetava uma mensagem clara de superioridade presumida. Ela tinha 13 anos, mas se movia com a confiança exagerada de alguém que nunca havia sido verdadeiramente contrariado na vida. Seu cabelo loiro estava perfeitamente arrumado em ondas que obviamente haviam custado centenas de dólares no salão mais caro da cidade. A maquiagem em seu rosto jovem era aplicada com perícia profissional, delineador perfeito, sombra que combinava com sua roupa de grife, gloss nos lábios que capturava a luz a cada movimento. Mas era a roupa que realmente chamava a atenção. Não eram apenas roupas caras, era um uniforme de riqueza. Uma bolsa de marca que custava mais do que muitas pessoas na sala ganhavam em um mês inteiro. Sapatos que provavelmente nunca tinham tocado uma calçada comum. Um casaco que tinha aquele corte específico que só vem de casas de moda europeias. Joias delicadas, mas claramente autênticas, adornavam seus pulsos e pescoço. Até mesmo o telefone em sua mão tinha uma capa cravejada de cristais que cintilavam sob as luzes fluorescentes. Atrás dela, mantendo uma distância respeitosa mas desconfortável, vinha uma mulher na casa dos 40 anos. Esta era claramente sua mãe, embora a dinâmica entre elas fosse imediatamente desconcertante. A mãe, Eleanor Ashford, também estava bem vestida, mas havia algo diferente em sua postura. Enquanto Victoria irradiava arrogância, Eleanor parecia carregar vergonha. Seus ombros estavam ligeiramente curvados. Seus olhos evitavam contato direto com qualquer pessoa na sala. Ela segurava sua bolsa como se fosse um escudo protetor, e sua expressão era de alguém que já sabia como esta situação ia terminar e temia cada segundo dela. A galeria, o espaço onde o público observa os procedimentos, imediatamente reagiu à entrada deste par incomum. Pessoas que estavam meio adormecidas em seus assentos subitamente se endireitaram. Conversas sussurradas cessaram abruptamente. Olhares foram trocados.
Uma senhora idosa na terceira fileira, usando um vestido simples e casaco surrado, olhou para Victoria e depois para sua própria neta sentada ao lado dela, como se comparando não apenas as roupas, mas mundos inteiros. Um homem de meia idade em uniforme de trabalho, que havia tirado o dia de folga para lidar com sua própria multa de trânsito, franziu a testa ao observar o celular caro que Victoria continuava a segurar, sem fazer qualquer esforço para guardá-lo ao entrar no tribunal. O oficial de justiça, um veterano de 20 anos chamado Marcos, que havia visto incontáveis jovens passarem por aquela sala, notou algo em seus anos de experiência. O comportamento de Victoria não era apenas desrespeito adolescente comum, era algo mais profundo, uma falta fundamental de compreensão sobre onde ela estava e o que aquilo significava. Quando adolescentes comuns entravam no tribunal, mesmo os rebeldes, havia geralmente um momento de hesitação, um reconhecimento subliminar de que este era um espaço diferente, um lugar onde as regras normais não se aplicavam. Victoria não mostrava nenhum sinal desse reconhecimento. O juiz Caprio observou tudo isso em silêncio. Seus olhos, aguçados por décadas de ler pessoas, percorreram rapidamente de Victoria para Eleanor e de volta. Ele notou a bolsa cara, notou o telefone que ela se recusava a guardar, notou a maneira como ela olhava ao redor da sala com algo próximo ao desdém. Mas, mais do que tudo, ele notou a linguagem corporal entre mãe e filha, a distância física entre elas, a maneira como Eleanor parecia querer encolher e desaparecer. A forma como Victoria ocasionalmente olhava para sua mãe com uma expressão que misturava impaciência e algo perigosamente próximo ao desprezo. O juiz limpou a garganta, o som quebrando o silêncio tenso que havia se instalado na sala. Senhorita Ashford, por favor, aproxime-se do banco. Sua voz era calma, medida, carregando o peso da autoridade natural, mas sem hostilidade. Era o tom de alguém acostumado a ser obedecido, mas que não precisava gritar para conseguir isso. Victoria deu alguns passos à frente, mas continuou olhando para seu telefone. Seus polegares se moviam rapidamente pela tela, claramente respondendo a uma mensagem ou rolando por alguma rede social. O brilho da tela iluminava seu rosto de baixo, criando sombras que faziam sua expressão parecer ainda mais desdenhosa do que provavelmente pretendia. Senhorita Ashford, o juiz Caprio repetiu, um toque de firmeza entrando em seu tom. Eu preciso que você guarde esse telefone e preste atenção ao que está acontecendo aqui. Victoria finalmente olhou para cima, mas não para o juiz. Seus olhos varreram a sala com uma expressão que claramente comunicava seu pensamento. Ela achava que estar ali era ridículo, um desperdício de seu tempo valioso. Quando ela finalmente focou no juiz Caprio, havia zero de deferência em seu olhar. Ela o observou da mesma maneira que poderia observar um atendente de loja que estava demorando demais para processar sua compra. Eu vou guardar em um segundo, ela disse, sua voz tendo aquele tom particular que só adolescentes mimados conseguem alcançar perfeitamente. Só estou terminando uma coisa importante. A resposta enviou uma onda de choque pela sala. Múltiplas pessoas na galeria soltaram exclamações abafadas de surpresa. O oficial de justiça, Marcos, deu um passo involuntário à frente, sua postura enrijecendo. A escrivã, que estava digitando mecanicamente em seu computador, parou no meio de uma frase e olhou para cima com olhos arregalados. Até mesmo Eleanor Ashford fez um som baixo de desespero, suas mãos apertando sua bolsa com tanta força que seus dedos ficaram brancos. O juiz Caprio permitiu que um momento de silêncio se estendesse. Era uma técnica que ele havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Às vezes, o silêncio era mais poderoso do que palavras. Deixava as pessoas conscientes de seus próprios erros. Criava espaço para reflexão. Permitia que o peso da situação se estabelecesse naturalmente.
Mas Victoria não parecia nem um pouco incomodada pelo silêncio. Ela continuou mexendo em seu telefone por mais alguns segundos, antes de finalmente, com exagerada relutância, deslizá-lo para dentro de sua bolsa de grife. Mesmo então, ela não fechou a bolsa completamente, deixando-a entreaberta, como se pudesse precisar recuperar o telefone a qualquer momento. Obrigada, o juiz Caprio disse, e havia uma qualidade em sua voz que fazia ficar claro que ele não estava realmente agradecendo. Estava observando, avaliando. Agora, senhorita Ashford, você está aqui hoje porque foi citada por comportamento perturbador na Biblioteca Pública de Providence na semana passada. Você gostaria de me contar o que aconteceu? Victoria suspirou. Um som longo e exagerado que comunicava seu tédio supremo com todo o processo. Não foi nada demais. Eu estava apenas tirando algumas fotos para o meu Instagram com minhas amigas. A bibliotecária ficou toda dramática sobre isso. O juiz consultou os papéis à sua frente. De acordo com o relatório, você e 3 amigas estavam usando equipamento de fotografia profissional, incluindo luzes e suportes, em áreas de estudo silencioso. Quando solicitadas a parar, vocês se recusaram e usaram linguagem profana com a equipe. Você também supostamente danificou uma estante ao mover móveis para obter ângulos melhores de fotos. Victoria revirou os olhos, um gesto tão dramático e desrespeitoso que várias pessoas na galeria reagiram audivelmente. Um homem no fundo murmurou algo ininteligível, mas claramente desaprovador. Uma mulher balançou a cabeça lentamente, sua expressão mostrando incredulidade. Ok, primeiro de tudo, Victoria começou, sua voz assumindo um tom defensivo que de alguma forma também conseguia soar condescendente. Aquelas luzes custaram tipo $3.000. É equipamento profissional. Eu tenho 300 mil seguidores no Instagram. Eu estava trabalhando. E segundo, a estante já estava tipo meio quebrada de qualquer jeito. Não é minha culpa se a biblioteca não consegue manter as coisas. O juiz Caprio inclinou-se para trás em sua cadeira, seus dedos entrelaçados sobre seu peito, observando Victoria com uma expressão que não revelava nada de seus pensamentos. Você considera tirar fotos para redes sociais como trabalho? Victoria olhou para ele como se ele tivesse acabado de perguntar se a Terra era redonda. Sim? Eu ganho tipo muito dinheiro com parcerias de marcas e postagens patrocinadas. Provavelmente mais do que a maioria das pessoas nesta sala ganha em seus trabalhos reais. Ela fez aspas no ar com os dedos quando disse trabalhos reais, deixando perfeitamente claro que ela não considerava os empregos de outras pessoas tão legítimos quanto suas atividades nas redes sociais. A reação foi imediata e visceral. Múltiplas pessoas na galeria ficaram de pé, suas vozes se elevando em protesto. O homem de uniforme de trabalho estava entre eles, seu rosto vermelho de indignação. O oficial de justiça, Marcos, teve que dar um passo à frente, suas mãos se levantando em um gesto universal de acalme-se, enquanto sua voz se erguia sobre o tumulto. Ordem na sala! Ordem! Todos, por favor, sentem-se! Eleanor Ashford havia escondido seu rosto em suas mãos. Seus ombros tremiam levemente, e ficava claro que ela estava lutando para conter as lágrimas. Quando ela finalmente baixou as mãos, seus olhos estavam vermelhos e brilhantes com umidade não derramada. Ela olhou para sua filha com uma expressão que misturava amor, desespero e algo que parecia perigosamente próximo da derrota completa. Victoria, querida, Eleanor disse suavemente, sua voz mal audível sobre o som da galeria se acalmando. Por favor, apenas mostre algum respeito. Victoria virou-se para sua mãe com irritação escrita em cada linha de seu rosto jovem. Mãe, não comece. Você sabe que pai concorda comigo. Ele disse que eu não deveria me desculpar por ter sucesso quando outras pessoas não tiveram a mesma ambição. A menção de seu pai fez Eleanor encolher visivelmente. Ela abriu a boca como se fosse dizer algo,
Depois, a fechou novamente, claramente decidindo que não valia a pena começar aquele debate específico aqui, agora, na frente de todas essas pessoas. O juiz Caprio havia observado toda essa troca com atenção crescente. Ele se inclinou para a frente novamente, suas mãos agora pousadas na superfície polida de seu banco. Senhorita Ashford, onde está seu pai hoje? Victoria deu de ombros. Trabalhando. Ele tem coisas importantes para fazer. Ele queria vir, mas ele confia em mim para lidar com isso. Ele disse que este tribunal provavelmente simplesmente me daria uma advertência de qualquer jeito, porque eu sou menor de idade e não fiz nada realmente errado. Entendo. E quando você diz que ele confia em você para lidar com isso, o que exatamente você acha que lidar com isso significa? Victoria pareceu genuinamente confusa pela pergunta. Tipo, vir aqui, deixar você me dar uma bronca, pagar qualquer taxa estúpida que houver e depois ir embora. Eu tenho uma sessão de fotos em 2 horas que eu realmente não posso perder. A marca está pagando 5.000 por ela. O juiz Caprio assentiu lentamente, como se estivesse processando não apenas as palavras, mas todo o sistema de crenças que elas revelavam. Ele olhou para Eleanor. Senhora Ashford, você está ciente da gravidade do que sua filha fez? Eleanor respirou fundo, e quando ela falou, sua voz tremia com emoção contida. Sim, Vossa Excelência. Eu estou. Eu tentei fazer Victoria entender que ações têm consequências. Mas ela, Eleanor hesitou, claramente lutando para encontrar palavras que não parecesse que ela estava jogando sua filha debaixo do ônibus, mas também precisando ser honesta. Ela não ouve. Não ouve a mim, pelo menos. Seu pai, ele tem uma visão diferente sobre essas coisas. Ele acha que Victoria está sendo empreendedora, que ela está construindo uma marca. Ele paga por tudo que ela quer e me diz que estou sendo muito rígida quando tento estabelecer limites. Victoria bufou alto. Porque você é muito rígida, mãe. Você age como se eu estivesse fazendo algo errado por ter sucesso. Você simplesmente não consegue lidar com o fato de que eu vou ganhar mais dinheiro aos 15 anos do que você já ganhou em toda a sua vida. O silêncio que se seguiu a essa declaração era do tipo que parecia ter peso físico. Cada pessoa na sala estava olhando para Victoria com alguma combinação de choque, raiva ou pena. Eleanor Ashford fechou os olhos por um longo momento, e quando ela os abriu novamente, havia lágrimas rolando livremente por suas bochechas. O juiz Caprio levantou-se de sua cadeira. Era um movimento deliberado, carregado de significado. Juízes geralmente não se levantavam durante os procedimentos. Significava algo quando o faziam. Significava que o que estava prestes a acontecer era importante. Significava que linhas haviam sido cruzadas. Senhorita Ashford, ele começou, sua voz mais calma do que nunca, mas de alguma forma mais poderosa por causa disso, eu sentei neste banco por mais de 3 décadas. Nesse tempo, vi milhares de jovens passarem por esta sala. Alguns cometeram erros terríveis, mas mostraram remorso genuíno. Alguns chegaram com atitudes ruins, mas deixaram com compreensão. E alguns, Victoria? Alguns chegaram com exatamente a mesma visão de mundo que você está demonstrando agora. Você sabe o que aconteceu com a maioria deles? Victoria cruzou os braços sobre o peito, seu queixo levantado desafiantemente. Não. E realmente não me importo. Eles acabaram de volta neste tribunal. Ou em outros tribunais. Ou em situações muito piores. Porque, Victoria, o que você não entende é que dinheiro não é uma proteção contra consequências. Sucesso nas redes sociais não te ensina caráter. E desrespeitar sua mãe, desrespeitar funcionários públicos, desrespeitar este tribunal, essas são escolhas que revelam algo fundamental sobre quem você está se tornando como pessoa. Tanto faz, Victoria murmurou, mas pela primeira vez havia uma leve rachadura em sua armadura. Seus olhos moveram-se nervosamente,
não mais mantendo contato direto com o juiz por tanto tempo quanto antes. Não é tanto faz, o juiz Caprio disse firmemente. Sua mãe está aqui hoje porque ela se importa com você. Ela está tentando te salvar de você mesma. E ao invés de ouvir, ao invés de mostrar uma grama de gratidão ou respeito, você está ficando aqui me dizendo que vai ganhar mais dinheiro do que ela. Como se isso importasse, como se isso fosse alguma medida de valor humano. O juiz Caprio fez uma pausa, deixando suas palavras pousarem. Então ele continuou, sua voz assumindo um tom diferente, mais suave, mas de alguma forma mais devastador. Deixe-me te contar algo sobre sua mãe, Victoria. Deixe-me te contar algo que você claramente não sabe, ou escolheu ignorar. Ele olhou para Eleanor. Senhora Ashford, você trabalha aonde? Eleanor limpou a garganta, sua voz rouca de emoção. Eu sou professora do jardim de infância na escola pública. 22 anos. 22 anos, o juiz repetiu, deixando o número ecoar pela sala. Formando jovens mentes, fazendo um dos trabalhos mais importantes e sub-reconhecidos em nossa sociedade. E você, Victoria, acabou de menosprezar isso. Acabou de reduzir toda uma carreira de serviço e sacrifício a nada, porque não gera o tipo de renda que você acha impressionante. Victoria estava começando a parecer desconfortável agora. Ela mudou o peso de um pé para o outro, seus braços ainda cruzados, mas menos firmemente. Eu não quis dizer assim. Não? Então, como você quis dizer? O juiz Caprio não estava gritando. Sua voz permanecia calma, mas havia aço nela agora, uma determinação inabalável. Porque da onde estou sentado, você quis dizer exatamente assim. Você vê sua mãe como inferior porque ela não é rica. Você vê os funcionários da biblioteca como obstáculos ao invés de pessoas. Você me vê como uma inconveniência ao invés de uma autoridade. E você vê este tribunal como nada mais do que uma parada irritante antes de sua próxima sessão de fotos. Não é verdade, Victoria protestou, mas sua voz havia perdido sua bravata anterior. Eu só acho que as pessoas deveriam focar em seus próprios negócios. Eu não estava machucando ninguém. Você estava quebrando propriedade pública. Você estava perturbando outras pessoas, tentando usar um espaço comunitário. Você estava sendo desrespeitosa quando pedida para parar. Como é que isso não está machucando ninguém? Victoria não tinha resposta para isso. Ela olhou para o chão, depois para sua mãe, depois de volta para o chão. Pela primeira vez desde que entrou no tribunal, ela parecia o que realmente era. Uma menina de 13 anos em território desconhecido, sem seu telefone ou atitude para se esconder atrás. O juiz Caprio sentou-se novamente, mas manteve seus olhos fixos em Victoria. Aqui está o que vai acontecer. Estou te sentenciando a 60 horas de serviço comunitário. Você vai completá-las na Biblioteca Pública de Providence, a mesma que você desrespeitou. Você vai arquivar livros, limpar mesas, ajudar crianças com lição de casa e fazer qualquer outra tarefa que a equipe atribuir a você. Você vai fazer isso todos os sábados pelas próximas 15 semanas, 4 horas por dia. 60 horas? Victoria finalmente olhou para cima, seu rosto pálido. Mas eu tenho compromissos. Eu tenho contratos. Eu não posso simplesmente cancelar 15 sábados. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir que as regras não se aplicavam a você. O juiz Caprio consultou seu calendário. Você começa este sábado que vem, 8 da manhã. Não se atrase. Isso é ridículo. Eu vou fazer meu pai processar você. Victoria havia voltado à raiva agora, seu medo momentâneo substituído por indignação renovada. Você não pode fazer isso. Eu posso e acabei de fazer. E Victoria, deixe-me ser perfeitamente claro sobre algo. Se você perder uma única sessão, se chegar atrasada mesmo que por 1 minuto, se mostrar qualquer atitude para a equipe da biblioteca, eu vou estender sua sentença.
Vou continuar estendendo até que você aprenda que ações têm consequências e que respeito não é opcional. Victoria olhou para sua mãe, claramente esperando que Eleanor interviesse, que argumentasse em seu favor. Mas Eleanor permaneceu em silêncio, seu rosto ainda molhado de lágrimas, mas sua postura um pouco mais ereta do que antes. Havia algo em sua expressão agora que não estava lá quando elas entraram no tribunal. Algo que poderia ter sido esperança. Além disso, o juiz Caprio continuou. Você vai escrever uma carta de desculpas formal para cada membro da equipe da biblioteca que você desrespeitou na semana passada. Cartas manuscritas, não digitadas, um mínimo de uma página cada, e você vai entregá-las pessoalmente antes de começar seu primeiro turno de serviço comunitário. Victoria estava chorando agora, maquiagem escorrendo pelo rosto em linhas escuras. Isso não é justo. Todos os outros tiram fotos em lugares públicos. Por que eu estou sendo punida? Você não está sendo punida por tirar fotos. O juiz disse pacientemente. Você está sendo responsabilizada por danificar propriedade, por desrespeitar funcionários públicos e, mais importante, por demonstrar um nível de falta de caráter que sugere que você está caminhando para um futuro muito problemático se algo não mudar agora. Ele fez uma pausa. Depois adicionou mais suavemente. Victoria, você tem 13 anos. Você tem toda uma vida pela frente. A questão é que tipo de pessoa você quer ser. O tipo que pensa que dinheiro e seguidores fazem dela melhor do que todo mundo? Ou o tipo que entende que valor real vem de como você trata as pessoas, especialmente aquelas que não podem fazer nada por você? Victoria não respondeu. Ela estava olhando para seus sapatos caros, lágrimas pingando no chão polido do tribunal. Eleanor deu um passo à frente e colocou uma mão hesitante no ombro de sua filha. Pela primeira vez no que parecia muito tempo, Victoria não se afastou. Ela se inclinou para o toque, apenas levemente, mas foi suficiente. Senhora Ashford, o juiz Caprio disse a Eleanor, sua voz gentil agora. Você tem uma filha inteligente com potencial tremendo, mas ela está aprendendo as lições erradas. Ela precisa entender que nenhuma quantidade de sucesso nas redes sociais vai preenchê-la se vier às custas de sua humanidade básica. Eleanor assentiu, incapaz de falar, emoção transbordando. O juiz olhou de volta para Victoria. Eu estarei verificando seu progresso pessoalmente. Vou falar com a equipe da biblioteca a cada semana. E Victoria, estou realmente esperando que quando você voltar para este tribunal em 15 semanas para relatar sobre sua conclusão do serviço comunitário, eu veja uma jovem diferente de pé diante de mim. Com isso, ele bateu seu martelo. O som ecoou pela sala silenciosa, final e definitivo. Próximo caso. As semanas seguintes foram das mais difíceis na jovem vida de Victoria. Naquele primeiro sábado, ela chegou à biblioteca com 10 minutos de atraso, ainda vestindo roupas caras inadequadas para o trabalho físico que a esperava. A coordenadora do programa de serviço comunitário, uma mulher severa, chamada Sra. Chen, com 30 anos de experiência em bibliotecas, olhou para Victoria da cabeça aos pés e simplesmente balançou a cabeça. Você não pode arquivar livros com essas unhas, ela disse, indicando as longas unhas acrílicas de Victoria. E esses sapatos não vão durar 1 hora. Amanhã, você aparece com roupas práticas e unhas curtas, ou eu relato que você não está adequadamente vestida para o trabalho. Victoria queria argumentar. Queria puxar seu telefone e reclamar para seus seguidores sobre como ela estava sendo tratada injustamente. Mas então, ela lembrou das palavras do juiz Caprio sobre estender sua sentença e relutantemente concordou. Naquela noite, pela primeira vez na memória recente, ela cortou suas próprias unhas e escolheu jeans simples e uma camiseta para o dia seguinte. O trabalho na biblioteca era humilhante, de maneiras que Victoria nunca poderia ter imaginado. Não era difícil fisicamente, embora seus pés doessem no final de cada turno de 4 horas. Era humilhante
porque a forçava a ser invisível. As pessoas iam à biblioteca e a viam apenas como outra funcionária. Ninguém pediu autógrafo. Ninguém pediu para tirar selfies com ela. Ninguém comentou sobre suas roupas ou cabelo. Ela era apenas outra pessoa fazendo um trabalho, e não um muito glamouroso. Mas algo começou a mudar em torno da terceira semana. Victoria estava arquivando livros na seção infantil quando ela ouviu uma criança pequena começar a chorar. A mãe da criança estava parecendo exausta e sobrecarregada, tentando acalmar o choro, enquanto também lidava com 2 outros filhos e uma pilha de livros para devolver. Sem pensar realmente sobre isso, Victoria se agachou até o nível da criança. "Ei", ela disse suavemente, "você gosta de histórias? Porque há uma sobre um dinossauro que aprende a compartilhar que é realmente legal." A criança parou de chorar o suficiente para assentir, olhos arregalados com curiosidade. Victoria encontrou o livro que ela tinha acabado de arquivar e o entregou para a criança. Dentro de minutos, a criança estava calmamente folheando as páginas ilustradas, enquanto sua mãe agradecia Victoria profusamente. "Obrigada", a mulher disse, e havia gratidão genuína em sua voz. "Você não tinha que fazer isso. Sei que você estava ocupada." Victoria abriu a boca para dizer algo sobre como, na verdade, não era importante, mas parou. Porque pela primeira vez, ela percebeu que aquele breve momento, ajudar uma mãe estressada e uma criança chateada, havia se sentido melhor do que milhares de curtidas em uma foto. Não era publicável, não era lucrativo, mas era real. "Não foi problema", Victoria se ouviu dizer, e quis dizer isso. As semanas continuaram. Victoria conheceu Sra. Yamamoto, uma senhora de 83 anos que vinha à biblioteca todos os dias, porque morava sozinha e ansiava por interação humana. Ela conheceu Marcos, um garoto de 16 anos, sem teto, que usava a biblioteca como refúgio e para estudar para o GED. Ela conheceu Sra. Chen melhor e aprendeu que a bibliotecária tinha vindo para a América com nada e havia trabalhado em 3 empregos enquanto ia à escola noturna para obter seu diploma de biblioteconomia. Cada pessoa tinha uma história. Cada pessoa tinha valor. E nenhuma dessas histórias tinha qualquer relação com quantos seguidores eles tinham ou quanto dinheiro ganhavam. Na semana 10, Victoria tomou uma decisão que sua antiga ela teria considerado inimaginável. Ela postou uma foto no Instagram de si mesma na biblioteca, vestida com roupas simples, cabelo preso em um rabo de cavalo prático, sem maquiagem. A legenda dizia: "Aprendi mais nos últimos 2 meses trabalhando aqui do que no último ano tirando fotos." Às vezes você precisa parar de performar sua vida e começar a realmente vivê-la. A postagem obteve menos curtidas do que seus posts normais. Mas os comentários eram diferentes. Menos emojis, mais palavras reais. Pessoas compartilhando suas próprias histórias sobre serviço comunitário, sobre aprender humildade, sobre crescimento. Sua agente de marcas ligou, confusa sobre a mudança na direção de conteúdo. Victoria educadamente disse a ela que ia fazer uma pausa de postagens, patrocinadas por um tempo. Em casa, as coisas estavam lentamente melhorando com sua mãe. Conversas reais estavam começando a substituir os silêncios tensos. Uma noite, Victoria encontrou sua mãe chorando na cozinha sobre contas que não conseguia pagar. Ao invés de rolar os olhos ou fazer um comentário sobre seu pai ter dinheiro, Victoria sentou-se ao lado dela. "Eu poderia ajudar", ela disse quietamente. "Eu tenho economias do Instagram. Eu sei que não é muito comparado ao que você precisa, mas é algo." Eleanor olhou para sua filha com espanto. "Victoria, você não precisa." "Eu quero", Victoria a interrompeu. "Eu nunca pensei sobre de onde vem o dinheiro ou como é duro. Eu só gastava. Mas agora, eu não sei. Parece importante fazer algo útil com ele." Elas não resolveram tudo naquela noite. 13 anos de maus hábitos e ensinos ruins não desaparecem em uma conversa. Mas era um começo.
Um começo real. Na semana 15, Victoria completou suas últimas 4 horas na biblioteca. Sra. Chen a chamou em seu escritório antes de ela ir. Eu vou ser honesta com você, Victoria. Quando você apareceu naquele primeiro dia, eu não achei que você fosse durar 2 semanas. Eu achei que você ia desistir ou que o juiz ia ter que forçá-la a cada passo. Victoria se sentou. Não com certeza se deveria se sentir insultada ou validada. E agora? Sra. Chen sorriu, uma expressão rara que transformou completamente seu rosto severo. Agora, eu estou te oferecendo um emprego de verdade. Depois da escola, alguns finais de semana. Pagamento é mínimo. O trabalho não é glamouroso. Mas se você quiser continuar fazendo o tipo de diferença que tenho visto você fazer nas últimas semanas, a posição é sua. Victoria piscou, surpresa. Você quer me contratar? Depois de tudo que eu fiz? Precisamente por causa de tudo que você fez. Você cresceu mais em 15 semanas do que alguns adultos crescem em 15 anos. Isso merece reconhecimento. Victoria não respondeu imediatamente. Ela pensou sobre suas parcerias com marcas, sobre sua conta do Instagram, sobre a vida que havia construído online. Então, ela pensou sobre Enda Yamamoto, esperando por ela todo sábado para conversas sobre seu falecido marido. Pensou sobre Marcos pedindo ajuda para entender um conceito de matemática difícil. Pensou sobre aquela criança parando de chorar por causa de um livro de dinossauro. Eu aceito, ela disse. Mas eu ainda quero manter algum trabalho no Instagram. Só talvez posts diferentes, mais reais. Sra. Chen estendeu a mão. Você tem um acordo. A comparência final no tribunal estava agendada para uma terça-feira de tarde. Victoria entrou no mesmo tribunal onde havia estado 15 semanas antes, mas tudo parecia diferente agora. Ou talvez ela que era diferente. Ela estava vestindo jeans simples e uma blusa modesta, sem maquiagem pesada, sem joias extravagantes. Seu telefone estava guardado em sua mochila. Ela entrou com sua mãe ao lado dela, e desta vez elas caminharam juntas, ombro a ombro. O juiz Caprio estava revisando seu relatório quando elas se aproximaram. Ele ergueu os olhos e Victoria viu algo em sua expressão que poderia ter sido surpresa, ou talvez satisfação. Senhorita Ashford. Bem-vinda de volta. Obrigada, Vossa Excelência, Victoria disse, e sua voz era firme. Clara. Respeitosa. O juiz leu em voz alta do relatório. Completou todas as 60 horas dentro do prazo. Nenhuma ausência, nenhum atraso após a primeira semana. A Sra. Chen forneceu uma avaliação notável. Ela diz aqui que você se tornou uma das melhores voluntárias que a biblioteca já teve e que ela te ofereceu emprego pago. Sim, senhor, Victoria confirmou. Eu aceitei. Eu começo na próxima semana. O juiz Caprio colocou os papéis de lado e olhou diretamente para Victoria. Conte-me o que você aprendeu. Victoria respirou fundo. Ela havia pensado sobre isso, praticado o que diria. Mas agora que estava aqui, as palavras preparadas pareciam inadequadas. Ela falou do coração, em vez disso. Eu aprendi que estava errada sobre quase tudo. Eu pensava que valor significava quanto dinheiro você tinha ou quantas pessoas seguiam você online. Eu pensava que minha mãe era fraca porque ela não era rica. Eu pensava que as pessoas eram obstáculos ou degraus ou apenas extras na minha vida. Sua voz começou a tremer levemente, mas ela continuou. Eu estava errada. As pessoas na biblioteca me mostraram que valor real vem de como você afeta as pessoas ao seu redor. Vem de aparecer. Vem de se importar. Minha mãe não é fraca. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. E eu desperdicei 13 anos não vendo isso. Eleanor deixou escapar um soluço silencioso ao lado dela. Victoria a alcançou e pegou a mão de sua mãe. E eu sinto muito, mamãe. Sinto muito por tudo que eu disse, por como agi, por fazer você se sentir pequena quando você é qualquer coisa menos.
O juiz Caprio assentiu lentamente. Então, ele fez algo incomum. Ele desceu de trás de seu banco e ficou de frente para Victoria e Eleanor diretamente. Victoria, quando você entrou neste tribunal há 15 semanas, eu vi uma menina indo rapidamente em uma direção muito problemática. Eu não estava tentando puni-la. Eu estava tentando salvá-la. Eu estou satisfeito em ver que funcionou. Ele olhou para Eleanor. E senhora Ashford, você fez um trabalho difícil levantando sua filha sozinha. As coisas podem não ter sido perfeitas, mas você criou uma jovem que, quando finalmente abriu os olhos, escolheu o caminho certo. Isso diz algo sobre a base que você lhe deu. Eleanor limpou os olhos. Obrigada, Vossa Excelência. Obrigada por não desistir dela. O juiz sorriu. Eu nunca desisto de jovens que ainda têm a chance de escolher quem querem ser. Ele voltou ao seu banco. Com base no seu relatório e na sua demonstração aqui hoje, eu estou declarando seu serviço comunitário concluído com louvor. Seu registro será limpo quando você completar 18 anos, desde que você não tenha mais violações. Victoria assentiu, aliviada, inundando-a. Obrigada, Vossa Excelência. De verdade. Mas antes de você ir, ele adicionou. Eu tenho uma última coisa. Ele abriu uma gaveta e tirou uma fotografia emoldurada. Era uma imagem dele muito mais jovem, segurando uma pasta ao lado de uma mulher mais velha, em uniforme de limpeza. Esta é minha mãe. Ela limpou escritórios para me colocar na faculdade de Direito. Ela trabalhou 3 empregos, nunca possuiu nada extravagante e morreu nunca tendo viajado mais de 100 milhas de onde nasceu. Ele olhou para a foto com óbvio amor e respeito. Ela era a pessoa mais rica que já conheci. Não em dinheiro, mas nas maneiras que realmente importam. Eu mantenho esta foto na minha mesa para me lembrar que onde viemos não define para onde vamos, mas como tratamos as pessoas ao longo do caminho define quem somos. Victoria estava chorando agora, verdadeiramente chorando. Não o tipo performativo de lágrimas que ela poderia ter usado para posts de mídia social, mas lágrimas genuínas de emoção e compreensão. Eu entendo, ela disse. Eu realmente entendo. Eu acredito que você entende. Agora vá. Continue fazendo diferença na biblioteca. E Victoria, não pare de usar essas redes sociais. Apenas use-as de forma diferente. Use sua plataforma para elevar os outros, não apenas a si mesma. Eu vou, Victoria prometeu. Eu prometo. Enquanto mãe e filha saíam do tribunal juntas, Eleanor colocou o braço em torno de Victoria. Estou orgulhosa de você, querida. Victoria encostou a cabeça no ombro de sua mãe enquanto caminhavam. Eu sei que ainda não sou perfeita, mãe. Eu provavelmente vou estragar mais coisas. Mas estou tentando. Eu realmente estou tentando ser melhor. É tudo o que qualquer um pode pedir. 2 meses depois, Victoria estava trabalhando em seu turno na biblioteca quando seu telefone tocou. Era seu pai. Ela não falava muito com ele desde o julgamento. Ele havia ficado furioso sobre o serviço comunitário e sobre Victoria recusar suas ofertas de pagar para ela sair disso. Ela considerou deixar ir para o correio de voz, mas depois decidiu atender. Oi, pai. Victoria. Sua voz soou ao mesmo tempo charmosa e condescendente. Tenho um negócio incrível para você. Meu amigo possui uma rede de spas de luxo e quer que você seja seu rosto. São 50 mil mais produtos grátis por um ano. Você só precisa postar 3 vezes por semana sobre eles. Victoria olhou ao redor da biblioteca. Viu Marcos em sua mesa usual, trabalhando diligentemente em seus estudos. Viu Sra. Yamamoto na seção de ficção histórica, procurando seu próximo romance. Viu um pai jovem na seção infantil, lendo para seus gêmeos. Não, obrigada, papai. Silêncio. Então, você não pode estar falando sério. São 50 mil dólares. Eu sei quanto é. E eu disse, não, obrigada.
Eu não quero ser o rosto de produtos de luxo agora. Eu estou fazendo algo diferente com minha plataforma. Seu pai riu, mas não soava divertido. Victoria, você não pode seriamente estar me dizendo que está jogando fora oportunidades por causa daquele juiz ridículo te forçando a fazer trabalho de servente. Algo em Victoria mudou. Ela não estava com raiva. Ela estava apenas cansada. Cansada de lutar. Cansada de tentar fazer ele entender. Papai, você está 8 meses atrasado no sustento da criança. Você mora em uma cobertura e dirige um carro que custa mais do que as pessoas ganham em um ano. E ainda assim você está me ensinando que valor é medido em seguidores no Instagram e acordos de marca. Você está errado. E eu desperdicei 13 anos acreditando em você. Victoria, seu tom ficou duro. Você está sendo dramática. Sua mãe, obviamente, lavou seu cérebro. Não, ela me criou. Há uma diferença. Eu só estava muito mimada para perceber. Victoria desligou antes que ele pudesse responder. Suas mãos estavam tremendo ligeiramente, mas ela se sentia mais leve do que em meses. Ela voltou ao trabalho, resolvendo livros e ajudando patronos, e pela primeira vez na vida, ela se sentiu genuinamente rica. 5 anos depois, Victoria estava de pé no palco de formatura da universidade, formando-se com honras em ciência bibliotecária. Na plateia, sua mãe chorava lágrimas orgulhosas. Ao lado de Eleanor estava o juiz Caprio, agora aposentado, que tinha vindo a convite especial de Victoria. Após a cerimônia, Victoria encontrou o juiz. Obrigada por vir, ela disse, abraçando-o, e obrigada por não desistir de mim quando eu era uma menininha terrível. O juiz Caprio sorriu calorosamente. Você nunca foi terrível, Victoria. Você estava apenas perdida. Você só precisava de alguém para te mostrar o caminho de volta. Victoria apontou para onde sua mãe estava esperando. Eu sempre soube o caminho. Ela me mostrou todos os dias. Eu apenas estava muito cega para ver. E agora? Victoria sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Agora eu vejo perfeitamente. Esta história é sobre mais do que uma menina privilegiada aprendendo uma lição. É sobre o poder de intervenção no momento certo, sobre pais que continuam tentando mesmo quando parece impossível, e sobre segundas chances que realmente levam à mudança. É um lembrete de que consequências não são punição quando vem de um lugar de se importar. Se esta história tocou você, se fez você pensar sobre os valores que estamos passando para a próxima geração, aperte aquele botão de inscrever. Deixe um comentário compartilhando seus pensamentos sobre criar filhos com caráter em uma era de redes sociais e gratificação instantânea. E aperte o botão de curtir se você acredita, como o juiz Caprio, que nunca é tarde demais para guiar uma jovem alma de volta ao caminho certo. Porque no final, as lições mais importantes que aprendemos não vêm dos tempos fáceis. Elas vêm dos momentos em que somos forçados a confrontar quem realmente somos, e então fazer a escolha corajosa de nos tornarmos alguém melhor. Victoria fez essa escolha, e mudou tudo.